Agora que a gente já tem em mente qual que é o significado de arrependimento, fica a pergunta: você sabe quem é a figura na Bíblia que mais se arrepende? Quem é a pessoa, vamos dizer assim, que mais se arrepende na Bíblia? A resposta é Deus. Então, Deus é quem vai estar constantemente, em diversos pontos, sendo atribuído este ato de arrepender-se. Então, Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. A gente vai ver isso em Gênesis, a gente vai ver isso em 1 Samuel, e eu vou até trazer aqui, de fato, alguma dessas menções de arrependimento. Então, a primeira vez que a gente vê essa palavra, e uma dica ótima para a gente entender palavras na Bíblia que às vezes são mais difíceis, é sempre ir para a primeira menção dessa palavra. Então, arrependimento, arrepender-se, arrependido, palavras nesse sentido são mencionadas por volta de 105 vezes na Bíblia. E a primeira delas é em Gênesis, no capítulo 6. E ela está diretamente associada com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei na face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Então aqui fica a questão: se você for atribuir dos seus pecados toda vez que você vê arrependimento, então Deus tem pecado? Já fica o primeiro questionamento, a primeira pergunta. Deus tem pecado? Óbvio que não, claro que não. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo. Então essa ideia de sempre arrepender é dos seus pecados. Você não pode fazer isso. A gente não pode ficar adicionando a palavra de Deus. A gente pode ir até para Provérbios, que a gente vai ver aqui uma menção do porquê que é tão perigoso a gente ficar adicionando a palavra de Deus, seja no momento que a gente vai falando sobre ela, a gente vai pregando a palavra de Deus, ou seja no momento em que a gente estiver escrevendo, né? Alguém às vezes está escrevendo a Bíblia, fazendo uma tradução, ou fazendo uma cópia pessoal para ela, ou de algum versículo. A gente não pode ficar associando isso dos seus pecados sempre, porque muitas vezes isso não é o contexto. Como eu disse, a pessoa que mais se arrepende na Bíblia é Deus. Então a gente vai aqui para Provérbios nos livros poéticos da Bíblia, próximo de Jó e próximo de Salmos. Provérbios, a gente vai lá para o finalzinho mesmo, lá para próximo do capítulo 29, só um minutinho, Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras, para que não te reprove e sejas achado mentiroso. Então a gente sempre tem que ter cuidado a não adicionar nem remover da palavra de Deus. Eu posso falar depois as consequências associadas a isso em outro momento. Mas enfim, Deus sente culpa no sentido de, nossa, ele não sabia que o ser humano ia pecar tanto assim, que o ser humano ia tomar uma ação tão terrível, ele não tinha imaginado isso, ele não tinha planejado isso. Então vamos entender aqui. Deus tem visão do futuro, Deus é onisciente, onipresente, ele sabe o que vai acontecer. Ele não é como nós, que a gente só vê o presente e a gente tem uma memória falha do passado, a gente não lembra exatamente tudo que aconteceu. Mas Deus tem uma consciência de tudo que já aconteceu. É como se passado, presente e futuro fosse aqueles filmes enquadradinhos para ele, que ele consegue ver tudo de uma vez. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então por que Deus se arrependeu? Deus entristeceu-se porque o homem começou a aumentar as iniquidades. O homem começou a causar destruição, causar dor para os outros seres humanos. Então, pecado foi se multiplicando diversas vezes. Isso entristeceu a Deus. Por quê? Porque Deus é bom e Deus quer que a gente age de uma maneira que vai ser boa para nós. Não é que Deus não tinha pensado, nossa, será que o ser humano vai fazer isso ou não? Ele sabia exatamente que o ser humano ia fazer isso. Mas ele ainda fica triste que a gente faz isso. E não é como se ele tivesse pensado remorso de, nossa, eu não devia ter feito o homem. Não, Noé encontrou graça nos olhos de Deus. O que Deus fez foi mudar a opinião que ele estava naquele momento em relação aos seres humanos. Então, o que antes ele pensou, nossa, eu vou deixar eles aqui vivendo, no outro ele pensou, vou fazer uma limpeza. Então, essa limpeza veio por quê? Por conta da multidão dos pecados, por conta da multidão da violência e das transgressões que os seres humanos estavam cometendo. Então, não é que Deus pega e fala, nossa, eu fiz isso errado, eu não devia ter criado seres humanos. Igual, muitas vezes as pessoas vão tentar associar o sentimento de arrependimento ao quê? Remorso, culpa.
Deus é perfeito, Deus sabe exatamente o que vai acontecer. E aqui a gente pode continuar explorando também em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, onde a gente vai ver mais uma vez em que Deus se arrepende. Então, primeiro a gente teve essa primeira menção de arrependimento em Gênesis 6, onde Deus se arrependeu de ter feito um homem. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. Então Deus se arrependeu de ter feito Saul rei. Não é que ele pensou, nossa, eu não devia ter feito isso, agora o que eu vou fazer, né? Como que eu vou tirar Saul de lá? Não. Deus se arrependeu e falou, olha, Saul não vai ser mais rei. Então, Deus não muda. Deus é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porém, Deus muda a opinião dele naquele momento presente em relação a uma nação ou em relação a uma pessoa que está em algum cargo por conta das ações dessa pessoa ou dessa nação. Como a gente viu em Gênesis, por conta dos pecados da humanidade, Deus mudou o que às vezes ele ia fazer uma bênção ou ele ia deixar as pessoas viverem, ele mudou para a destruição, para a consequência que aqueles pecados trariam. O salário do pecado é a morte. Então não é que isso é algo novo. A Bíblia já nos ensina que se a gente pecar, Deus castiga. Se a gente obedecer, Deus abençoa. Isso só demonstra que Deus é justo. Deus não faz exceção de pessoas. Ele vai pensar, nossa, Saul é rei, eu não posso tirar ele da posição. Não. Até Saul, que estava naquela grande posição na terra de Israel, pecou demais, obedeceu a Deus demais, não vai ser mais rei. O reino foi entregue de Saul para Davi. Então, esse é o sentido de arrependimento quando se tratando de Deus. Deus muda de opinião em relação a uma nação, uma punição que viria, às vezes deixa de vir porque a nação começou a agir de maneira boa. Ou uma bênção que viria, deixa de vir, em seu lugar uma maldição, por conta dos pecados que tal nação comete. Então, a gente pode fazer a leitura também de Jeremias 18. Jeremias 18. Depois de Isaías, Jeremias capítulo 18. E eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto. A gente tem também um momento que a Bíblia fala que Deus não se arrepende e nem mente. Então eu vou explorar aqui o que isso quer dizer, né? Porque a gente vê que tem locais que Deus se arrepende. Mas qual é o sentido de cada um desses arrependimentos mencionados? A palavra tem diversos sentidos. Então a gente precisa analisar as coisas no seu contexto. Jeremias capítulo 18. E Jeremias capítulo 18, para mim, é um capítulo muito legal, porque ele ensina exatamente como funciona o arrependimento de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 5. Então a palavra do Senhor vem a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente, e para demolir, e para destruí-lo, ou seja, quando Deus proclama o mal para um reino, se aquela nação contra quem eu tenha pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. Então, se essa nação que Deus proclamou o mal, qual é um exemplo disso? Nínive, e a gente vai ler. Então, Deus proclamou o mal, Jonas foi e profetizou mal contra o povo. Mas o povo ouviu, o povo acreditou e o povo se arrependeu dos seus maus caminhos. Eles mudaram a maneira que eles estavam agindo. Deus vai se arrepender do mal que ele disse fazer contra eles. Versículo 8. Se aquela nação contra quem eu tenho pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino para construir e para plantá-lo, se este fizer mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu me arrependerei do bem com o qual diz que iria beneficiá-los. E qual vai ser a consequência disso? A destruição. Agora, pois, vai, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu moldo mal contra vós e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e faça os seus caminhos e os seus feitos bons. Então, assim como a gente tem Deus se arrependendo da destruição que viria para no livro de Jonas, a gente vê Deus se arrependendo da destruição que viria para Nínive. A gente tem também Deus se arrependendo da bênção que viria para o povo de Israel. Então, o arrependimento de Deus está associado com as ações que as pessoas fazem. Então, Deus muda o bem que ele faria, Deus muda o mal que ele faria para aquela nação de acordo com a maneira que eles agem. Não é que Deus sente remorso, nossa, eu não devia ter feito essa atitude, nossa, eu não devia ter abençoado, eu não devia ter feito Saul rei, eu não devia ter criado o homem. Não achou graça aos olhos de Deus.
A gente tem que entender o contexto de cada situação. E para encerrar, a gente pode ir para Jonas, capítulo 3. Profetas menores aqui, depois de Jeremias, próximo de Miqueias, passando aqui por Ezequiel, Daniel, Amós, ok, antes de Miqueias, Jonas, capítulo 3, versículo 5. O último versículo que a gente vai ver aqui. Jonas, capítulo 3, versículo 5. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu mau caminho. Aqui a gente teria um arrepender-se dos seus pecados. Vejam que não está dizendo arrependa dos seus pecados. E isso não está sendo atribuído com salvação. Vamos ver o que é converter do seu mau caminho, mudar os erros que você está cometendo, seja o alcoolismo, o assassinato, o roubo. Convertam-se em cada um do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, para que nós não pereçamos? Versículo 10 é o chave para entender o que é arrependimento em geral e se arrependimento dos seus pecados é necessário ou não para a salvação. Versículo 10. E Deus viu as suas obras como se desviaram do seu mau caminho. Arrepender dos seus pecados é uma obra. Mudar a sua vida, limpar os seus pecados, é uma obra. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles. E não fez. Então Deus, vendo que eles mudaram de atitude, Deus também, igual a gente viu em Jeremias 18, o mal que ele ia fazer, ele mudou. Ele não fez mais esse mal porque o povo começou a agir corretamente. Então vou encerrar o vídeo por aqui, ele já está ficando um pouquinho longo, mas enfim, um assunto muito interessante mesmo, e eu vou focar depois em Jonas, novamente, Jonas capítulo 3, sobre se arrependimento é necessário ou não para a salvação. Muito obrigado a todos que assistiram e que Deus abençoe vocês. Até mais.